que a gente Pois já não. chegou oficial, vamos ter segundo turno na disputa presidencial no Brasil em 2022. Acaba de ser confirmado pelo TSE. Mário, fica com a gente para a gente comentar, mas eu só vou pedir para o pessoal colocar aqui no telão, se possível, para a gente trazer para o pessoal os dados certinhos e aí a gente volta a conversar aqui com o Mário Sabino, até porque acho que vinha nessa linha, né? Você já estava falando no eventual segundo turno o que a gente podia esperar de medidas e eu acho que a gente pode ir além, né? Além dessa ideia, vamos lá, nesse momento, com 96,67% das sessões apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva tem 47,8% dos votos e Jair Bolsonaro 43,7%. Então está confirmado o segundo turno no Brasil. Vamos voltar com o Mário, pessoal, para a gente comentar essa confirmação aí do segundo turno? Perfeito, já vou aqui trocar de câmera. Mário, então, confirmado o segundo turno. Então, todas as projeções que você fez há 10 minutos atrás se confirmaram, né? Então, é isso que a gente deve esperar. Do ponto de vista econômico, de propostas na economia e também do ponto de vista da articulação política, o que esperar nesse segundo turno? Olha aqui, Luiz, eu acho, voltando àquela, você está repetindo a sua pergunta, eu não acho que o Bolsonaro vai tomar nenhuma medida econômica nesse curto espaço de tempo entre o primeiro e o segundo turno. O que ele vai explorar, e eu acho que, é isso que eu queria dizer, eu acho que a população vai sentir mais, são os efeitos positivos que já vinham sendo acumulados, já haviam sido conquistados, você entende? Então é isso, é uma inflação menor que pode chegar ao preço dos alimentos, talvez uma deflação, né? É um emprego, uma taxa de emprego que realmente é muito baixa em relação à média histórica, né? E o preço da gasolina, que obviamente tem um impacto sobre a inflação, a diminuição e tudo mais. Então esses efeitos positivos devem ser muito mais explorados pelo Bolsonaro agora do que vinham sendo. Então, eu não acredito, veja, não significa que eu estou dizendo que não haverá, mas eu não acredito que haverá uma medida econômica de impacto entre o primeiro e o segundo turno para que o Bolsonaro possa explorar eleitoralmente. O que ele vai explorar justamente são esses aspectos que já foram alcançados pelo seu governo. Do ponto de vista de articulação política, obviamente, isso dá muita força ao Bolsonaro. Né? Essa diferença de 4 pontos, neste momento, 4,1, é isso, que é nada do ponto de vista eleitoral, né? É nada. Se você pegar, por exemplo, os votos da Tebet e os votos do Ciro Gomes, pode ser que o Bolsonaro avance bastante, né, entre esses dois, nos eleitores, né, entre os eleitores desses dois candidatos. E pode ser até que conquiste votos que foram dados ao PT, principalmente no Sudeste. Então, assim, eu acho que vai ser mais fácil para ele, até porque ele fez um número muito bom de senadores, né, que não se esperava, de governadores também, ainda a gente não tem os totais, mas até o momento ele fez em estados importantes, ele está chegando ao segundo turno. O Zema, eu acho que é uma figura central nessa história, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno, né, que se manteve relativamente distante do Bolsonaro no primeiro turno, mas com este resultado, Luiz, eu imagino que o Zema vá fazer campanha para o Bolsonaro em Minas Gerais. E isso é muito importante, porque, como todos os analistas não se cansam de dizer, Minas Gerais é definidora, né? O Estado é definidor, né, da eleição no Brasil. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro chega com uma grande capacidade de articulação política, de atrair aliados, de reforçar laços, né, e explorando bem os aspectos positivos da economia. Quanto ao Lula, ele sofreu, eu acho, esses 4 pontos de diferença não eram esperados pelo Lula. O Lula esperava ganhar no primeiro turno. Essa é a verdade. Por mais que ele possa dizer que não, ele esperava. Veja, os petistas, ao longo da campanha, eles sempre acharam que seria duro. Mas nas últimas 2 semanas, eles acharam que iam levar no primeiro turno, em função justamente dos resultados das pesquisas, né, e dos tropeços do Bolsonaro. Luiz, a verdade é o seguinte, com esse resultado só reforça a ideia
de que se o Bolsonaro tivesse agido melhor durante o seu governo, principalmente na pandemia, né, ele estaria hoje muito mais forte do que jamais esteve. O Bolsonaro vai enfrentar o Lula num segundo turno, com uma diferença de 4 pontos, não muito mais do que isso, a despeito da sua atuação desastrosa na pandemia, a despeito de todo o ódio, né, que ele causou numa parcela da classe média e das classes mais baixas. Enfim, o grande inimigo do Bolsonaro não é o Lula, o grande inimigo do Bolsonaro sempre foi o próprio Bolsonaro. Vamos ver agora como é que ele se comporta, né, nesta campanha, que é uma campanha curta, né, Luiz? É uma campanha muito curta para o segundo turno. Perfeito, Mário. Vou te agradecer. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. Agora a gente vai voltar aqui para o estúdio. Mário, brigadão, hein?